Bom dia, cafezeiro! Já tô aqui nesse domingo ensolarado, lindíssimo de sol, nem parece inverno, nem parece que fez esse frio que fez essa semana em São Paulo, para falar com a Jace, uma querida, uma pessoa muito querida, a respeito desse tema do luto gestacional, que não é quase falado, a gente não ouve muito e não percebe muito as discussões, pelo menos isso não é tão claro, né? Se essas discussões são feitas, se tem essa acolhida, como que é isso, é mais pra gente do meio das terapias, né? Que isso fica um pouco claro, mas eu acho que vale a pena trazer essa história de superação da Jace e também como uma pessoa que está se dedicando agora e ela vai começar a se dedicar cada vez mais a projetos voltados para mulheres que sofreram o luto como ela. Então, esperando aqui ela entrar, seja bem-vinda, Márcia, seja bem-vinda, Mel. E, e é isso, gente. Continuando, inclusive, o assunto da semana retrasada com a Dani, né, sobre a maternagem real sistêmica, a gente resolveu trazer esse assunto tão delicado, mas tão importante também. E é isso. Deixa eu chamar a Jassi porque ela entrou aqui. Tô queimando já nesse sol maravilhoso, que tá lindo. Mari, meu amor, pensei em você hoje, Mari. Você tá boa, meu amor? Eu vou chamar a Jace aqui, chamar a nossa convidada. Peraí. Gente, eu tenho uma dificuldade tão grande de colocar o tema fixo. Não tem um negócio que a gente fixa o tema, fica aquela quadradinho bonitinho pra quem entrar depois saber do que a gente tá falando? Não sei fazer. Se alguém souber, me explica, me conta, porque eu ponho aqui. Oi, Edilene. Tudo bom? Seja bem-vinda. Oi, Ariane, seja bem-vinda também. Bom dia. Vou chamar aqui a Jace de novo. Jace, eu tô te mandando o convite. Filha, bom dia, seja bem-vinda. E Bom aqui está a Jace. dia! Jace. Bom Bom dia, lindona, tudo bem? Eu dia! vou tirar o óculos porque tá dando tanta. Deixa eu mudar minha câmera de lugar um pouquinho, porque esse sol tá demais hoje, né? Tá lindo. Tá, tá um Ah, sol agora sim, peraí. gostoso. Deixa eu mudar minha câmera para eu ver você. Ó, sou eu, meu café, meu pão de queijo para o nosso bate-papo, para o nosso meu domingo de Que café da maravilha! manhã com você. Que delícia! Eu também tô aqui só com café hoje, porque eu já comi um sonho e como é que chama aquilo? Carolina, que uma amiga minha faz. Depois eu vou deixar nos stories para vocês verem. Nossa Ai, Senhora, deixa que a saindo gente totalmente do propósito da dieta que eu tinha feito. mais assim para me ver melhor, né? Dá pra ver. E aí, tudo bem, Jace? Como é que tá? Bem, Jana, eu tô bem. Então tá bom. Gente, a Jace, ela é estudante de psicologia e ela tem alguns projetos que eu vou pedir para ela mesma contar, ela mesma se apresentar, né? Mas ela vai trazer uma história, como eu falei ali na introdução, uma história bem delicada, mas tão importante, de superação e, ao mesmo tempo, um olhar para esse lugar do luto gestacional, que é uma coisa que é pouco falada, né? Que é pouco. Eu não sei se é pouco falado, se é pouco acolhida, ou só é acolhida ali no momento em que alguém tem isso por perto. E aí ninguém melhor do que você, Jace, que passou por isso, para trazer para a gente essa experiência e esse olhar, né? Então, como é que foi assim? Vamos começar perguntando como que eu quero começar perguntando, né? Como que é para você falar disso, Jace? Como que é para você hoje falar sobre o luto gestacional, já que você sofreu isso algumas vezes? Então, não era fácil. De início, eu não falava. Fazem 5 anos agora da minha segunda cirurgia. E eu não Uhum. falava. Eu não queria contar a minha história para as pessoas. Eu era totalmente reservada com esse assunto. Só sabia quem era mais íntimo, quem estava comigo, com meu esposo, quem estavam conosco, com a nossa família quando aconteceu. Pessoas novas Aham. não sabiam, não comentava, não falava. E esse está sendo um ano diferente, né? Acho que para todo Sim, mundo. sim. E eu fiz uma constelação no ano passado com a nossa amadíssima Saio e com a Dalvinha.
E na constelação que eu fiz com elas, um tema nada a ver, eu fui constelar justamente a minha profissão e surgiu lá este assunto, né? Veio na minha constelação as minhas 3 filhas não nascidas. E ali foi um primeiro momento muito curador para mim. Eu me senti muito, muito curada, apesar da dor de olhar aquela cena toda de novo, né? Todo aquele psicodrama que se deu ali, de ver aquela cena ressurgir, despertou memórias. E ali eu entendi que, porque como eu não falava, como eu seguia a minha vida adiante, eu achei que estava tudo superado, estava tudo bem. Eu superei, né? Não choro, mas por isso não falo, não fico pensando, tá tudo bem. E ali eu descobri que não. Eu peguei daqui, tirei e coloquei para cá. E não olhava Sim. mais. Não estava. E ali eu me abri para uma cura, fiz um encaminhamento da mesa com a Márcia Mayumi, terapeuta holística, recomendo ela para todo mundo, tenho um carinho gigante por ela. Inclusive, eu vou chamar a Márcia para vir aqui contar esse trabalho dela, que eu sou super curiosa para saber, eu vejo tanta coisa dela, quero saber. Então, só para contextualizar e resumir um pouquinho assim, do que eu estou entendendo. Foi 5 anos depois do que você passou, você teve 3 perdas gestacionais, né? Então, você perdeu 3 meninas. E você me contou um pouquinho antes da gente ter aqui, né? Uma das gestações era de gêmeas, né? Você tinha duas meninas nas trompas, né? E aí eu vou pedir para você entrar em detalhes. Mas 5 anos depois que você foi, de fato, olhar para isso. 5 anos depois eu me abri para curar isso de fato. 5 anos depois eu Uhum. entendi que eu precisava ser curada nesse ponto e não simplesmente deixar de olhar e seguir a vida adiante. Então, quando eu olhei Aham, para isso, eu me abri e sim. me propus a viver um ano diferente. Eu me propus a me desafiar, a me superar em várias coisas, porque eu sou uma pessoa extremamente reservada, eu tenho muita dificuldade de me expor, de me falar. Assim, só de estar aqui nessa live com você já é uma baita superação, porque eu tenho uma dificuldade dessa exposição. Ai, que maravilha. E eu Fico tô muito bem feliz. honrada e muito feliz. Sim, fique, porque você conseguiu um fato histórico. Né? Espero que o primeiro, né? Espero que eu me abra mais para essas superações. Mas, enfim, eu me propus a superar várias coisas. E falar disso abertamente é também uma superação, é mais um passo da minha cura. Eu não Sim, estipulei um tempo. Eu vou contar então um pouquinho da minha história, tá, Jana? tá, por favor. Logo depois que eu casei com Jefferson Adriano, lindo, maravilhoso, eu Uhum. engravidei pouco tempo depois. E, e aí eu descobri que. Eu descobri não, eu sofri um aborto, um primeiro aborto. E nesse primeiro aborto que eu sofri, perdeu, tudo bem, só que eu passei muito mal, eu tive muito sangramento, eu ia para o hospital, ficava internada, voltava. Foi num período de quase 3 meses até descobrir que tinha outra bebezinha nas trompas. Então, era uma gestação gemelar. A primeira foi um aborto espontâneo e a segunda estava nas trompas. E aí a médica falou assim, olha, por lei, como é uma gestação de muito risco para você, você tem o direito de tirar, a gente já pode marcar já a sua cirurgia. E eu não quis, eu falei, não, calma, acabei de perder um, já vou perder o outro, que eu nem sabia que tinha. Não, vamos tentar, ela é muito rara, é muito arriscado, mas eu não quis tirar. Fui teimosa e, inclusive, não quis ficar de repouso, continuei trabalhando, eu pegava ônibus, trem. E aí aconteceu que a minha trompa estourou num certo momento. Lá pelo 4º mês de gestação, a trompa rompeu, eu tive uma hemorragia muito séria. Era só um Assim, pouquinho já. Eu vou pedir até para você repetir, porque tá dando uma falhada aqui. Eu não escutei isso que você falou. Eu vou pôr o fone, porque eu não sei o que tá acontecendo. Peraí, tá me ouvindo? eu estou. Agora eu tô te ouvindo melhor. Eu vou pedir para você só repetir, então, a parte que a médica chegou para você, que eu ouvi até aí, né? Então Uhum. a médica chegou para você e falou que por direito você poderia tirar a outra criança, já que você já tinha perdido um. Que eu achei extremamente delicado ouvir isso nessa situação. Sim, E aí eu vou pedir para você continuar daí. tá. O risco era muito alto, né? Por ser uma gestação na trompa, o risco era muito alto. E eu não quis Sim. tirar, né? Eu acabei de perder um e já vou tirar o outro, que eu nem sabia que ainda estava aqui. Não, quero ficar, quero tentar, quero ir até o final.
por alguns conceitos meu, cristão também, não queria ser a responsável por isso. Falei, quero tentar. E ela me explicou, foi uma médica excelente, ela não foi indelicada comigo. Ela me ajudou muito, ela que me ajudou a descobrir o que eu tinha, porque eu passei muito tempo internada e os médicos começaram a falar que eu estava ficando louca, que era para eu procurar um psiquiatra, porque eu não tinha nada, que estava tudo certo, mesmo o meu beta-HCG dando altíssimo, mas eles faziam ultrassom e não encontravam nada. E aí o médico falou assim, não, você está com alguma disfunção psíquica, procura um psiquiatra. E aí eu descobri essa médica que foi, assim, fundamental. E aí ela me explicou tudo e falou dos riscos e falou que eu poderia operar e eu não quis. Fui até por volta do 4º mês de gestação, quando a minha trompa rompeu. E eu tive uma hemorragia interna muito séria e de muito risco. Fui operada às pressas. E aí, claro, né, a trompa rompeu, não tinha que fazer, foi tirar das trompas. Ah, mas ok, tem a outra, né? A primeira foi na trompa direita. Tem a segunda, tem a esquerda, tá tudo certo, a gente pode tentar de novo. Por alguns anos eu fiquei com medo, um pouquinho traumatizada, não queria saber de engravidar, porque na minha cabeça a gestação estava associada à dor, a sofrimento, à perca. Sim. Mas aí, né, os meus irmãos resolveram ser pais também, e eu tive sobrinhos, e aí volta todo aquele sentimento. E eu tenho um amor nos meus sobrinhos, assim, nós temos uma relação muito próxima, muito íntima, de muito amor, muito recíproco. É muito gostoso a relação que eu tenho com os meus sobrinhos. E aí eu me abri para tentar de novo. Fiz durante 2 anos tratamento hormonal e nada acontecia. Nada acontecia, eu desisti. Quer saber? Vou voltar para a faculdade, vou focar nos meus estudos. E lá no primeiro ano de faculdade, a minha irmã, que está aqui, a Marília, cismou comigo, cismou que eu estava grávida, me pediu para ficar com o filhinho dela, que era recém-nascido, Miguel, para ela ir na feira. E ela foi comprar um teste de gravidez, foi na feira, coisa nenhuma, me enganou. E voltou com o teste e falou, faz que você tá grávida. Eu falei, você tá doida? Não, eu fiz 2 anos de tratamento, como que eu tô grávida agora? E aí eu fiz o teste e deu positivo. E foi aquele chororô. E eu ficava assim, não conta para ninguém. Não fala. Não fala, porque eu preciso fazer um ultrassom. Eu preciso garantir que tá no lugar certo. Né? Não conta para ninguém. Só que aí os meus pais chegaram no meio daquela emoção. E ela chorando, e eu assustada. E ela falava assim, Kel, deixa eu contar. Eu, não conta. Ela, Kel, deixa eu contar. E ela chorando, e os meus pais assustados. Ela não se aguentou e contou, né? Lógico. Contou para os meus pais, eu vim para minha casa, contei para o Jefferson, a gente repetiu outros testes para ter certeza que estava certo. E aquela noite eu não dormi, uma inquietação. 6 horas da manhã eu estava na porta da clínica. Quero fazer um ultrassom. E aí a gente fez o ultrassom. Num momento muito difícil, o médico disse assim, olha, desculpa te dar essa notícia, mas está na tuba de novo. Eu quero que me dê uma carta e falou assim, eu quero que você saia daqui direto para o hospital, né? Foi na época de Copa do Mundo, era um dia de jogo do Brasil e estava uma loucura. A gente foi para a clínica, eu, meu esposo e minha irmã. Um médico conhecido nosso, famoso aqui na nossa região, que foi o doutor Eduardo, e ele deu uma carta tão linda, tão emocionante, assim, com tanto cuidado. E a gente achou um hospital que atendia o nosso convênio da época e que tinha o cirurgião, mas ele só estaria ali no hospital depois de 3 dias, na quarta-feira. Sim. E aí esses 3 dias no hospital foram, assim, enlouquecedores. Sim, uma eternidade, eu acredito. Sim, e porque era a última chance. Eu só tinha mais aquela trompa. Então era a minha última chance. De pelo menos pelos métodos tradicionais, naturais, era a minha última chance. A gente tinha consciência disso. E aí eu entrei numa busca por outros recursos. Tentei, pesquisei na internet sobre reversão, sobre tirar o feto da trompa e colocar no útero. Aí encontrei um projeto numa outra cidade, um pouco distante, no interior de São Paulo, distante daqui, que era movimentada por um padre. Liguei para esse padre, e aí ele me deu muito apoio, colocou a equipe médica dele para me ligar para falar comigo, só que nos centímetros, na condição que o meu feto estava, já não era mais possível fazer esse tipo de cirurgia. Enfim, eu tentei vários recursos, várias coisas, e aí chegou o dia da cirurgia. Aí nesse dia eu chorei, me descabelei e resolvi falar com o feto, porque é muito confuso. E aí eu já vou falar um pouco de como
eu me senti na situação e que talvez outras mulheres se identifiquem, se sintam assim. Porque é muito confuso você ouvir isso, assim, você tá grávida, mas a qualquer momento pode não estar. E o que você faz? Você se apega? Você não, né? E é doido falar assim, como que você vai sofrer por uma coisa que você não conheceu? Você não viu o rosto, você não abraçou, você não pegou no colo, você não sentiu o cheiro. Como que você se apega? Mas é engraçado, assim, né? Ao mesmo tempo, como que você corta pela raiz se já deu flor? Como você diz um adeus para uma coisa que já existe amor? Então, você fica ali naquele meio, de lidar com o seu sentimento, com o sentimento da família, das pessoas próximas que também sofrem, também sentem. E não sabem como lidar com você, com o seu sentimento. Então, todo mundo entra num modo de tomar muito cuidado, né? De ficar, você não pode parar um minuto. Se eu parasse um minuto assim, com o olhar um pouquinho mais vago, já vinha um monte de gente em cima de mim. Não chora, não fica assim, não fica triste. E queria fazer várias coisas para me distrair. E eu entendo, é amor, as pessoas me amam muito, os meus pais, o meu esposo. Mas a segunda vez foi muito difícil, por saber que era a última chance, por toda essa confusão de sentimento. E aí eu decidi falar. Até então eu não sabia que era menina. Aí quando a gente não sabe o que é, a gente sempre põe num termo masculino, né? E aquele dia da cirurgia, naquele dia da cirurgia, o que eu mais falava era assim, me desculpa. Eu pus a mão na minha barriga, eu chorava, eu falava com feto, falava em oração, falava, sei lá, não sei explicar muito bem, tá? Mas eu falava assim, me perdoa. Falava em voz alta, com meu esposo do lado, com a minha irmã do outro lado, com as enfermeiras, as médicas entrando no quarto, e eu falava, tanto que as enfermeiras, duas das enfermeiras choravam comigo. Elas me abraçavam, elas choravam comigo, eu falava assim, me perdoa, eu não quero isso. Eu não queria isso, eu não queria que esse resultado fosse assim, eu queria um resultado diferente pra gente. Eu queria que você ficasse comigo, mas não depende de mim. Vão tirar você de mim, não é da minha vontade. E eu acredito que você vai para o céu e lá onde você chegar, eu quero que você testemunhe o quanto você foi amado, o tempo que esteve comigo. Não importa se são essas 5 semanas, porque antes do exame eu fiz um ultrassom e o médico do ultrassom deixou escapar o som do aparelho e eu ouvi o batimento cardíaco antes da cirurgia. Isso também foi terrível. Durante meses depois, à noite, eu sempre ouvi aquele som. Foi terrível. Mas Eu, falava eu isso. confesso para você que ainda bem que eu não sou sua terapeuta nesse momento, porque eu tô, ainda bem tô brincando assim, só para descontrair um pouco, porque eu tô emocionada de te ouvir. É porque eu sou mãe também, né? E porque é muito emocionante, inclusive, e eu já vou falar isso, eu não vou nem esperar o final da live, porque não existe tempo, né? Eu tô muito grata pela sua generosidade em compartilhar a sua história dessa forma, porque primeiro não é fácil falar novamente sobre isso. Eu acredito que todas as vezes que você falar, você vai esbarrar em algum lugar, né? Mas ao mesmo tempo é muito corajoso e é muito generoso da sua parte poder compartilhar isso e as pessoas poderem entender um pouquinho por empatia e por energia também como se sente uma pessoa quando passa por uma situação dessa e como você teve um esclarecimento do coração mesmo, que eu diria até espiritual, de conversar com essa criança dessa forma que você conversou, né? Essa sua compreensão foi muito iluminada, muito linda mesmo. É um orgulho mesmo, como disse aqui a Tamires, mulher de coragem. E aí eu precisava te falar isso, porque me emocionou ouvir esse relato de você falando com o bebê. Muito bonito. Eu falei assim, só que não importa se são essas 5 semanas, porque eu ouvi o coraçãozinho, né? Já tinha coração. Se não importa se são 5 semanas, se vão ser 15 anos, se vai ser uma vida inteira. O tempo que você estiver comigo, eu quero que você seja testemunha desse amor, do quanto eu te amo e do quanto eu não queria esse resultado pra gente, mas tudo bem, vai em paz, fica com Deus, que tá tudo certo. Quando eu fiz a minha constelação, o mais engraçado é que o diálogo que se estendeu, a moça que me representava, ela falava exatamente isso para as meninas. Eu não queria deixá-las ir, né? Mas eu só quero que elas saibam que eu as amo muito, que eu queria que elas ficassem comigo.
Foi lindo de ver, foi Que lindo. lindo, e a constelação nessa hora é algo surreal, né? De tão curador que é a gente Sim. poder ver fora de nós expressado aquilo que a gente é, né? Para onde as coisas se encaminharam, muito lindo, muito lindo. Pessoa linda e de luz mesmo, Márcia, Jace maravilhosa. Pode continuar que eu tô aqui toda te ouvindo. Ah, Apesar de estar sentindo, é um misto, né? Nesse momento eu estou sentindo um misto, assim. Eu estou muito grata por poder é ser mesmo, é um mesmo. canal, assim, dessa história. Pode falar. Gana, eu ouvi das pessoas que estavam lá que foi uma das constelações mais bonitas que elas já viram, que elas já participaram. E eu ficava assim, nossa, como isso é forte, né? Porque na constelação chegou uma hora que não deu mais para segurar e aí eu me emocionei. E aí eu virei para trás, você sabe lá a disposição da sala das meninas, né? Eu virei para trás para pegar um lencinho. Quando eu virei para trás, o pessoal que estava sentado atrás de mim estava todo mundo chorando, não só quem estava na cena. Aí eu falei, eita, mexeu com todo mundo que estava ali. Sabe por quê? E Eu vou tentar falar, assim, o que eu sinto ouvindo você falar. Eu acredito que esse luto e essa morte, essa perda, é um momento muito delicado, é um momento em que a vida está muito presente. Né? A vida na gestação é algo muito comum quando a gente está gestante ou quando a gente está participando da gestação de alguém, né? Compartilhando desse momento, a gente está olhando para a vida. E aí a morte vem, né? Aí vem convidar a gente a pensar num outro momento, é quase que um paradoxo ali, né? Muito complicado. E eu vejo o quanto você busca essa fortaleza para passar isso para as pessoas. E naquele momento as pessoas te dizendo assim, não, pode chorar, tá tudo bem, a gente chora aqui junto com você, porque é isso, né? Não tem como ah, não sentir. se eu me emocionar em algum momento, eu vou me sentir bem à vontade, tudo bem, porque mexe em pontos, não adianta, Sim, mexe. sim, Eu sim. ouvi muito de algumas amigas muito próximas, né? Porque amigas não tão próximas não souberam, vão saber agora da história. Mas de algumas amigas mais próximas, inclusive, que foram me visitar, de falar assim: nossa, você é muito forte. Não é, não sou forte. Dentro de mim tá tudo fragmentado, não é fortaleza. Mas qual outra opção eu tenho? E aí agora eu quero falar um pouquinho do depois, porque aqui eu contei a história do que aconteceu, eu vou falar um pouquinho do depois, tá? Sim, De como, sim. vou continuar contando como eu me senti, como eu administrei isso. Por quê? Tá. Depois da segunda cirurgia, eu tenho uma família maravilhosa, eu agradeço muito a Deus todos os dias, a vida, a saúde dos meus pais, eu agradeço aos meus pais por ter dado os irmãos que me deram, porque eles são incríveis, assim. E como é importante, né, assim, toda a O apoio família. familiar. Uhum. Demais, eles viveram tudo junto comigo. A minha irmã deixou o filhinho dela recém-nascido com a sogra para ficar comigo no hospital junto com meu esposo. Né? A minha mãe estava lá, minha mãe estava fazendo promessa, ajudando a gente a procurar, pesquisar outras coisas. E aí, quando eu voltei para. Meu pai não teve coragem de ir até o hospital, de me visitar lá. Mas quando eu voltei para casa, ele tinha feito a minha sopa preferida. E eu voltei para casa com curativos, né, nos pontos, porque foi feito uma. Abre a barriga, né? Normal. E aí o meu sobrinho, afilhado, lindo, maravilhoso, presente dos meus irmãos para mim, o Cauã, tinha 4 anos na época, e ele ficava assim, Dinda, o que aconteceu com a sua barriga? Quem te machucou? Aí eu falei para ele, foi a doutora, Cauã. Ela precisou fazer isso. Aí ele, peraí. Aí ele saiu correndo, pegou o boneco dele do Batman, veio e falou assim, toma, Dinda, ele vai cuidar de você. Gente, eu preciso ficar bem. Eu preciso, eu não tenho condição de ficar numa cama, mas eu me respeitei. Eu respeitei a minha dor. E nesse primeiro momento, no primeiro mês, as pessoas foram me visitar com muito cuidado. E buscavam palavras de consolo, assim, ai, vai Sim. ficar tudo bem e tal. E aí eu quero falar do que mais me tocou. Eu quero aproveitar nesse momento para que eu tinha anotado aqui para a gente falar o que pode ser dito para as mulheres que passam por isso. Né? Porque a Uhum. gente fica assim meio sem saber o que dizer. E eu vou dizer o que mais me tocou, o que foi mais maravilhoso de ouvir desse momento. Eu tenho uma amiga de muitos anos, a Lilian, que ela tem uma filha que na época também tinha lá por volta dos seus 8 anos. E aí elas foram me visitar. E aí, quando chegou lá, a Ana Clara falou assim, Jace, posso te fazer uma pergunta? E a Liliana, Clara, a gente conversou antes de sair de casa, aquela coisa bem mãe, né? Só que a gente tivesse aqui para falar da maternagem sistêmica. Ana Sim. Clara, a gente conversou antes de sair de casa. Eu pode perguntar, Ana.
Ela, é que eu pensei que você estava grávida. Aí a minha amiga já, Ana Clara, pelo amor de Deus, deixa a menina falar. Ela quer conversar comigo, deixa ela falar comigo. Eu, sim, Ana, você tem razão, eu estava grávida. Ela estava, não tá mais. Não. Mas o que aconteceu? Assim, a minha casinha não era boa para ele ficar. Aí ela falou assim, Jace, ele morreu? Não morreu, Ana. Aí ela começou a chorar, me abraçou e falou assim, poxa, eu queria que ele estivesse aqui. Aí eu falei, eu também, Ana. Eu também. Foi a coisa mais sensacional, porque foi sincero. Porque Sim. ela não estava ali tomando cuidado. Ai, não posso falar nada que vai fazer ela chorar. O que tem de mais chorar, vazar essa dor, pôr para fora? Né? Eu reprimi durante 5 anos e emaranhei, travei várias coisas da minha vida. Que tá brotando, que tá florindo agora que eu me abri para essa cura, que eu me abri para deixar isso fluir, para pôr para fora e ver que, sim, eu posso ajudar outras mulheres. Eu vou ter muita empatia com a história delas. Né? E brotou um projeto no meu coração disso, de dar apoio mesmo, de ser essa escuta. Né? Eu tenho a técnica, eu tenho o conhecimento da psicologia e eu tenho a empatia daquilo que eu vivi igual a elas. Sim. Né? Então, assim, o que dizer para uma mulher que passa isso? Seja sincera. Diga que você sente muito, diga que você queria uma situação diferente. Não precisa buscar uma palavra bonita. Não sabe o que dizer, então não diz nada. Só abraça, só chora junto e tá tudo certo. Eu garanto que é uma das melhores coisas. Não precisa ficar ali, ai, mas Deus vai operar um milagre na sua vida. Ai, mas não fica, não reprime o sentimento dessa mulher. E não precisa ter tanto cuidado. Só ser sincero. Só ser sincero. E aí É o que eu entrou estava numa pensando luta. aqui, desculpa, mas é que eu estava pensando aqui nesse universo da criança que é muito verdadeiro, né? Que essa criança trouxe isso para você também. Essa verdade que pode ser clara, que pode ser dita, que tem espaço para ser acolhida, e que se não tiver espaço para ser acolhida, eu vou saber lidar com isso. A criança, ela vem com uma verdade tão genuína, né? E ao mesmo tempo tão curativa, que permitiu Foi, você olhar para outros lugares. foi. E aí eu entrei numa luta de me levantar. Eu falei para minha irmã um dia assim, vai passar, esse é o primeiro mês, tá todo mundo muito em cima de mim, mas vai passar. A vida de todo mundo vai voltar ao normal. E a minha não. Eu vou continuar nessa dor e eu não sei por quanto tempo. E aí a minha família se preocupou e arranjaram um psicólogo para eu passar. E eu comecei a passar em tratamento e o psicólogo falava assim para mim, ai, você tá em depressão. E eu falava assim para ele, eu não tô em depressão, eu tô em luto. Pensa comigo, eu perdi 3 filhos, né? E eu perdi a chance de ser mãe, eu perdi parte da identidade, né? Se a gente for pensar em Freud, que a gente vem com várias personas, eu perdi uma parte de minha identidade. Eu perdi a identidade materna porque isso não vai acontecer não da maneira tradicional, natural, como a gente se espera. Né? Se eu quiser, agora eu preciso fazer fertilização in vitro, é muito caro, eu não disponho neste momento dessa providência, é um procedimento que não é garantido, e aí eu tô pronta para passar por essa frustração pela 3ª vez? Pela 4ª, né? Foram 3 gestações. Não sei, não elaborei esse futuro muito bem, apenas toquei. O que eu fiz para me levantar? Eu respeitei a minha dor, eu respeitei o meu tempo. Eu tava com vontade de chorar, eu chorava. Se as pessoas não aguentassem me ver chorar, não aguentassem chorar comigo, eu ia tomar banho. E chorava no banho. Chorava Sim. no banho sozinha, eram banhos longuíssimos. Chegou um dia que meu esposo sentou no chão do quarto e falou assim, eu não aguento mais te ver assim, eu não aguento mais te ver chorar. Eu falei, mas eu preciso chorar tudo que eu preciso chorar, eu preciso viver esse luto. Eu preciso deixar embora. E agora que eu tô com vontade, eu não vou reprimir isso. Então eu chorei, eu me respeitei, eu respeitei o meu tempo, eu vivi assim, a minha tela, a minha vida agora vai ser uma tela em branco. E eu vou voltar a pintar ela, eu vou voltar a colocar cor, colocar formas, desenhos novos. E eu fui fazendo assim, voltei para a faculdade, foquei nela. Não falava para ninguém, assim, eles souberam da minha ausência. E quando eu voltei né, com curativo, andando com dificuldade por causa de pontos. Só que aí eu falava assim, eu fiz uma cirurgia aqui no abdômen. E, incrivelmente, ninguém me perguntou qual era a cirurgia ou em qual... Fiz uma cirurgia no abdômen, tô aqui, tô bem. Então, assim, ninguém da minha faculdade sabia. Eu só fui contar lá depois, quase no último ano, para as amigas mais próximas, para 2 amigas mais próximas. E tem um amigo que a gente estudou
junto na escola, desde a sexta série até o final, e estava na mesma sala comigo na faculdade. Ele soube o que aconteceu, mas me respeitou, não abriu para mais ninguém. Uhum. E aí eu fui fazendo isso, eu fui dando novas cores, eu foquei na faculdade, eu foquei no meu esposo, em outras coisas, até conseguir me levantar. E eu fui muito respeitosa comigo e com as pessoas. Mas outra coisa que eu quero dizer, assim, para as mulheres que passam isso, para as pessoas que estão em volta. Nós, mulheres que passamos por uma perda, tanto gestacional como neonatal, a gente se apropria muito dessa dor, né, Jana? É nossa, porque o nosso corpo sofreu, mas nós não estamos sozinhas nessa dor. Essa dor, ela não é só minha. Não é. Tem um marido que sofreu muito. E eu me emociono muito de falar com ele, porque assim, enquanto todas as atenções estavam voltadas para mim, ele estava sofrendo. Ele Sim, é uma dor muito silenciosa e também muito negligenciada, né? A dor do pai que perdeu, né? Muito, porque ele estava sofrendo por perder as filhas. Ele sofreu o tempo inteiro porque assim, a gente sabia do risco. Então, Sim. caramba, posso perder as filhas e ainda posso perder a esposa. E depois, assim, ele não olhou tanto para o luto dele porque ele estava preocupado comigo, com o meu sentimento, com o meu físico mesmo, que estava ali operado, né? E tudo mais, que requeria alguns cuidados. Então, assim, ele deixou de olhar para ele, mas ele também estava em dor, ele também estava em luto. E quantas vezes a gente não faz isso? A gente não olha para a dor do homem, a gente acha que ele não tem porque não foi no corpo dele, mas tem. E duplo, Sim. eu diria que o meu esposo sofreu 2 vezes pelo risco de perder a esposa, por ter perdido as filhas, por não poder olhar para ele naquele momento. E eu perguntei assim, vida, posso contar, né, como foi essa experiência? Posso falar do que você sentiu? Ele me autorizou, ele falou que tudo bem, que eu posso dizer. Mas ele falou assim, que o momento mais difícil foi quando, na segunda cirurgia, o médico trouxe para ele um laudo para ele assinar, assumindo o risco que tinha da minha cirurgia, de eu vir a óbito. Ele falou assim, caramba, né? Ele falou para ele que aquele momento foi muito difícil, ele precisou conversar muito tempo com o médico para ele digerir aquilo, para ele entender aquilo, porque ele falou assim, caramba, as 2 responsabilidades estavam na minha mão, eu estava assinando ali que a gente ia perder a nossa filha e ainda tinha o risco de perder você, então foi o momento mais difícil. Gente, que difícil. Não é? Que situação delicada. Olha isso, Jana? Quem olha para isso? Quem vê isso? A gente não olha, a gente não vê. Fica uma dor invisível, né? E ele fica sofrendo sozinho. A pessoa se sente um pouco, acho que abandonada, inclusive nessa hora, né? E eu acho que vale a pena, é muito bom você trazer isso para que amplie, para que a gente possa perceber e olhar sempre o todo, né? Porque normalmente é isso que acontece. Assim, como nasce, a gente se volta para a mãe e para a criança, o pai também fica meio que de coadjuvante ali, e não é, né? Não é, e ele é peça fundamental a vida inteira. Tem os 50% dele ali, geneticamente, claro, emocionalmente, cognitiva, de todas as formas. A gente tem lá, quem tem problema com o pai sofre por isso, quem tem um pai maravilhoso como eu ama isso. Então, assim, o pai ele é extremamente importante. A gente precisa olhar para o pai também, precisa olhar para a dor dele também. Então, assim, o projeto que eu quero desenvolver, porque ele não está totalmente bem estruturado ainda, eu ainda preciso de algumas formações, eu acho, que eu preciso me preparar melhor para poder dar o start nisso, mas eu tenho muita vontade, eu quero muito, e eu acho que é uma coisa pouco vista. E com esse olhar, assim, eu até conheço alguns projetos parecidos com o que eu quero fazer, mas muito voltado para a mãe, e o pai tá nisso também. Eu queria poder olhar para os dois. Eu queria, assim, poder ajudar a ouvir os dois, acolher a dor dos dois, porque eu sei que é punk. E assim eu fui me reerguendo, fui me reconstruindo. Depois eu deixei quietinho, passei a não falar mais disso, até isso brotar lá na constelação, e agora eu me sinto pronta, preparada para falar, para me emocionar, para abrir a minha história e para dizer que sim, eu quero ajudar mulheres, porque eu também passei. Que bonito. Que bonito e que generoso, apesar de tão dolorido. Não tem como não pensar isso, porque você foi falando, eu fui pensando, na hora que você estava falando da vivência do luto, né? Eu preciso viver o meu luto.
Na verdade, era um luto que ele era bem multiplicado, assim, não era só pelos 3 filhos, né? É pelas 3 possibilidades de mãe que você não atualizou ali naquele momento e que você se preparou, porque a partir do momento que a gente sabe que está grávida, a gente já começa a sonhar uma série de coisas, a gente já começa a mudar, é instantâneo, parece que é instantâneo, você pega o exame e você fala, deixa eu mudar isso, e internamente é uma aceleração, é tanta coisa, eu fui resgatando as minhas memórias das vezes que eu descobri que eu estava grávida, né, e a gente começa a sonhar e realmente fazer uma série de mudanças, então eu imagino o quanto isso foi doloroso para você e para ele, porque foi um choque de realidade, uma realidade dura, uma realidade triste, e que vocês precisavam sentir, que precisava deixar ir, né? A Tati Zoli está falando aqui, vamos ver. Uhum. Já, se você está muito preparada para isso, tem tanta família precisando de você, você é incrível, transformar a sua dor em cura. Muito sucesso nesse projeto. Exatamente, exatamente isso. Ai, E você... Gina, a palavra dos últimos 2 anos, eu acho assim, que surgiu com força foi resiliência, né? Eu não gosto Sim. muito de usar de coisas assim, muito de tendência, de moda, mas eu É porque tive que algumas coisas aprender a viram ressignificar. clichêzinho, né? É, Desculpa, falei junto com você. sem problemas. Eu tive que aprender a ressignificar, eu tive que desenvolver a minha forma. E hoje eu olho para isso como uma missão de vida. Quem sabe? Eu não sei. A gente, assim, a gente vive num país cristão, né? Nós moramos num país que é cristão, independente da doutrina religiosa, se é espírita, evangélica, protestante, católica, nós vivemos num país cristão. E quem é Sim. cristão, quem tem a Cristo, a gente tem alguns conceitos de falar assim, ai, Deus não te dá a cruz maior do que você pode carregar. Então, assim, eu precisei passar por isso. Eu nunca questionei o porquê, eu só vivi a minha dor. Eu fui muito sincera com Deus, falei assim, tá doendo, eu tô sofrendo com o que aconteceu. Eu não queria esse resultado, mas se o Senhor permitiu que assim fosse, é porque era o melhor para mim, apesar de eu não enxergar dessa maneira. E tudo bem, eu vou seguir adiante porque eu preciso seguir adiante. E algum dia talvez eu entenda ou não, e se não entender também tá tudo certo. Não acho. A minha ressignificação não é eu entender o porquê que isso me aconteceu, mas o que eu vou fazer a partir disso? Como que eu vou trabalhar com Uhum. isso? Durante muito tempo eu só deixei quieto, eu só pensava muito dentro de mim assim, nossa, eu queria ajudar mulheres que passam por isso, eu queria alguma coisa para falar com mulheres. E aí na constelação foi que eu me abri assim, como que eu faço isso? Abrindo a minha história, abrindo meu coração e deixando isso vir para fora, de dizer assim para as pessoas, olha, eu passei, eu entendo, quer dar a mão, vamos junto, né? Sim, Não acho que eu vivi toda essa história para isso, mas já que isso aconteceu, esse é o caminho, esse é o destino que eu quero dar agora, né? Eu não quero que sim. seja em vão, eu não quero que seja só uma dor. Eu quero que a minha dor sirva para outras pessoas verem que não estão sozinhas, né? Ver que assim, e não estou comparando a dor de ninguém, porque a minha dor é minha história é minha, a dor de outras mulheres que passam por isso é delas, elas sofrem a dor da maneira delas. Mas de dizer assim, olha, eu posso te ouvir sem julgamento, te ouvir sem achar Sem nada, só ouvir. expectativa, né? Só sentar Sem sem expectativa. expectativa. Só sentar e chorar junto, se for o caso, só se abraçar e, e fazer o que for preciso. Sim, eu tô lendo aqui, a Mari, uma amiga minha, tá dizendo que ela passou por 2 abortos retidos também e que eles não falam muito sobre isso e que ela tenta ajudar as pessoas próximas que passam por isso. E que é lindo o seu relato. E aí eu vejo, ouvindo assim, tanto você falar quanto vendo a Mari falar e um pouco do que eu li sobre o assunto. É bem negligenciado, na verdade, fica no invisível, né? Fica muito no invisível. E talvez, ou seja, porque tem a ilusão, ou porque a gente tem uma fantasia de que não se fale disso em gestação, porque gestação é vida, talvez a gente ainda associe muito, porque a gestação é isso, né? É uma vida chegando. E como que nós vamos falar de uma vida que estava chegando e não chegou? Como que a gente faz para falar sobre isso? Né? Como que a gente lida com isso? E aonde estão esses discursos? Cadê essas mulheres? Onde estão essas vozes, esses casais, né? Cadê esses pais também que perderam? Para a gente entender quais são esses processos. Que luto é esse? Porque não é um luto como um outro luto, né? Eu não sei se você pensa assim, mas eu estou sentindo que é dessa forma. A gente não dá para generalizar, é tudo luto. Não, é um outro, né? É de um outro lugar. Eu olho pela sua ótica também,
Mas eu entendo, assim, de uma pessoa que viveu, que assim, como eu disse lá atrás no começo, como que você administra uma coisa que você não viu, você não pegou, você não Sim, conheceu, né? Você não sim. tocou, você não sentiu o cheiro, você não viu o rostinho. Só que a gente, assim, quem vem da área de psicologia sabe, a gente vai falar de luto, por exemplo, as pessoas que perdem o trabalho depois de um longo período naquela empresa, elas entram em luto. Mas a gente não olha para o luto de perda da gestação. Pode até olhar para o luto neonatal, porque passou pelo parto. A mulher, aquele neném nasceu, ela viu, ela pegou, ela tocou, e aí a gente vai falar um pouco mais desse luto. Mas do gestacional, zero, zero. Um Então, mas pouco olha, se já. fala do luto neonatal, mas do gestacional é zero. E é importante, essa mulher precisa de. Ela também teve uma expectativa frustrada, igual em todos os outros casos de luto. Exatamente, mas vamos pensar assim, numa gestação, por mais que você não tenha visto a criança, pegando isso que você falou, né? Uhum. Quando a gente, o momento da concepção, assim que o espermatozoide fecunda o óvulo, o nosso corpo já está sentindo, a gente já está sabendo de alguma forma, as coisas já estão rolando ali. Então, assim, a coisa é real, já existe sim. Talvez não esteja na consciência, né? A gente não pegou o exame, não viu ali, mas todos os processos, todas as emoções internamente na mulher, pelo menos, já está rolando. Então já existe ali uma emoção. Outra coisa Sim. se a gente pensar nessa coisa do amor daquilo que não viu, gente, mas isso, tanto de fantasia, às vezes a gente fantasia tantas situações que parecem reais, e a gestação é uma realidade, né? É real, a pessoa está grávida assim, né? Não é uma gestação que parece que foi um pouco do que um médico achou aí, né? Uma gestação psicológica, algo que você estava achando que estava acontecendo com você, mas que também não cabe julgar, falar, ai, nossa, a pessoa está viajando, não é real. No mundo interno dela, para ela, é real. Então precisa de acolhimento, sim, né? De acolhimento, de sustentação e de validação. Eu acho que aí uma grande coisa é validar o que está acontecendo com a pessoa, né? E não falar, você não viu, mas você nem tocou. Não, não existe isso para mim, eu não consigo conceber essa ideia, entendeu? Então, Jana, mas é por isso que eu digo assim, é confuso porque a gente não tocou, não sentiu cheiro, não viu, não pegou no colo. Mas como que a gente corta pela raiz se já deu flor? Exatamente, é Já tem a exatamente florzinha isso. ali. Como que você diz adeus para uma coisa que você já ama? Porque já existe amor. Igual você falou, no momento da concepção, nosso corpo já. Os hormônios já mudam, tudo já começa, nosso corpo já começa a se. E principalmente pra gente que é mulher, a gente menstrua para este momento. Né? Acho que a É, Tati vai ter mais propriedade para falar disso. Mas sim, a nossa menstruação, nosso período fértil, é o nosso corpo se preparando para este momento. E quando ele acontece, eu acredito que o corpo inteiro celebra, se transforma, e aí essa expectativa é frustrada, tanto física, cognitiva, emocionalmente. Então é tudo exatamente. muito delicado, é tudo muito confuso. Os sentimentos eles se misturam sim nessa hora. E sim, Sim. poucas pessoas olham para isso, né? Sim, poucas pessoas olham para isso, até porque não é um processo muito simples para ninguém. E quando a gente não sabe como lidar, é o que a Dulce está falando. A gente tenta dar palavras de conforto, confortar, e às vezes é uma falta de habilidade, não é maldade, não é nada disso. Né? E eu acho que é importante Uhum. falar disso, inclusive, para que as pessoas também se localizem, né? E entendam e comecem a trazer para si e ampliar um pouquinho o olhar do sofrimento do outro, né? E aí tem aqui a Dulce também está comentando sobre o seu projeto com as mães, né? Uhum. E esse projeto, ele, Verdade. como que você pensa em fazer? Então vamos olhar um pouquinho para o seu momento presente, né? Que, Vamos. que é o que resultou de tudo isso, porque você também falou disso. Não é o que eu fiz, que é uma outra frase clichê, não sei de quem que é, mas não é o que eu fiz com o que aconteceu, mas o que eu fiz, o que eu posso fazer comigo a partir do que aconteceu, né? Como que eu quero lidar daqui para frente, né? E aí Esse foi meu você mantra. isso, e aí você tem esse projeto, né, de trabalhar com as mães, e como que isso tudo contribuiu para você agora, para você construir esse projeto? O que que você pensa em fazer? Então, eu desenvolvi na minha cabeça todo um projeto e deixei ele guardadinho na gaveta. E só Uhum. retomei ele agora, falei assim, caramba, gente, é mesmo. Eu queria tanto trabalhar com isso porque eu achava tão importante, porque eu não tive tanto apoio. Então eu sei que falta.
né? Então, eu Uhum. quero olhar para isso. E a psicologia nos abre muitas possibilidades. E Abre. essa eu vi que estava em falta, que estava em deficiência, porque eu não tive, eu fiquei lá na aula de, fiquei lá no setor de ginecologia, eu fiquei com mulheres que estavam sofrendo aborto, que tiveram parto, mulheres que estavam em depressão pós-parto ali, em várias situações, e eu vi que o próprio hospital não dava esse respaldo. E muitos hospitais hoje em dia têm a psicologia hospitalar, tem uma psicóloga lá para atendimento, mas ninguém direcionou em momento nenhum. Então, o primeiro passo que eu Uhum. queria dar era fazer um trabalho de conscientização com os hospitais, com os médicos, falar para os ginecologistas: você tem uma paciente assim, direcione porque ela vai precisar. Tanto É a quanto ela precisa de humanização, você né? nesse momento. Sim. A humanização nesse ambiente. E ter um espaço aberto onde essas mulheres podem chegar, podem vir buscar este acolhimento, esta acolhida, um espaço que elas possam falar. Seja virtual, seja presencial. Como eu disse, assim, eu não elaborei muito. Eu sei o que eu quero, eu sei alguns pontos, mas eu preciso estruturar melhor. Tinha uma pessoa Uhum. que ia me prestar todo esse apoio, essa orientação, que ela, infelizmente, não vai mais poder fazer isso fisicamente. Mas como você me falou um dia, assim, essa mesma pessoa me uniu a outras e eu acho que o meu caminho está aí. Eu acho que outras pessoas vão poder me ajudar a elaborar melhor isso, a estruturar melhor isso e colocar em ação. Ah, eu tenho certeza Você, disso. Eu mesmo você já tá vindo um inclusive. monte de coisa aqui. Já tá vindo um monte de coisa aqui na minha cabeça que eu até deixei escrito aqui, depois eu vou passar para você. E a Sayonara realmente, ela foi uma luzinha, né? Ela foi uma linha de luz que foi costurando uma série de situações, né? Constelando mesmo pessoas, histórias e apresentando também, né? Tantos pontinhos de luz. Ela deixou um legado, né? A Say. Deixou. E você também já representou algumas histórias minhas na constelação. Como que você chegou na constelação familiar? Então, eu ouvi algumas pessoas falarem, eu não entendia muito bem o que era. E na faculdade eu optei por estagiar em psicologia sistêmica. E aí Uhum. eu fui na minha orientadora, eu falei: olha, todo mundo fala tanto de constelação, o que é isso? Ela, não sei, nunca ouvi. Ela era uma senhorinha japonesa muito tradicional. Não, não sei, não conheço, não tem nada a ver com a psicologia, eu deixei pra lá. E aí a minha cunhada, Dulce, conheceu melhor, mais profundamente, começou a ir num lugar, a frequentar, e aí descobriu que no prédio onde ela tem o escritório dela de direito, tinham duas pessoas que faziam esse trabalho, e começou a ir chamar a gente, me chamar o Jefferson, só que envolvida com outras coisas eu não conseguia ir. Aí teve um dia que o tema era pai, e eu falei assim: nossa, que legal, né? Eu queria ir, mas não vou poder. E aí na outra quinta-feira era mãe, e eu falei assim: eu acho interessante também. E coincidiu que eu estava livre naquela noite, e aí eu fui e mandei mensagem para lá: e hoje eu vou. E fui. E aí eu conheci lá a Dalva e a Saio, e achei interessante, porque elas falavam de psicologia de uma forma diferente, porque assim, eu entendo o ato da constelação como psicodrama, né? Uhum. O que eu estudei na faculdade, eu vi psicodrama daquela forma. É claro que o campo morfogenético traz isso de uma forma diferente do que o que a gente usa, de como a gente aplica, por exemplo, né? Sim. Em uma das ferramentas do psicodrama, a gente aplica aquela cena de uma maneira um pouco diferente. O campo morfogenético permite acessar ali todo o sistema familiar daquela pessoa de uma maneira tão extraordinária, ao ponto de, como no meu caso, de trazer as mesmas falas que eu tive quando eu vivi. E Sim, é aí ela impressionante falava, mesmo. sim, e É aí ela falava impressionante. lá de pai, de mãe, de uma forma que eu entendi aquilo como complexo de ético, mas era colocado de uma forma diferente. Então, fui fazendo essa associação e fui buscando estudar mais isso. Fui entrando em alguns cursos pela internet, fiz um curso com a Kátia Monari, fiz outro curso com a Juliana Fogaça e Uhum. bebi muito, muito da fonte da Saio, porque tudo que eu tinha de dúvida eu corria lá. Saio, eu conheci isso e tal, Saio, não sei o que, Saio. E ela foi me dando material, ela me cedeu livros, ela me ensinou muito, assim, sensacional. É difícil, né, a gente não falar dela, não Sim. tocar É nela, muito mas difícil, sim, não dá. É. então, E aí hoje você trabalha com o quê, Jace? Como que você atua hoje? Você está terminando a faculdade de psicologia, é isso? sim, eu costumo dizer que para sempre eu vou ser uma psicóloga em formação, né? Acho que não sei se Uhum. você se Mas sente é assim isso também, porque a mesmo. gente não para de estudar nunca.
Então, eu vou ser Não. uma psicóloga em formação para sempre, porque o ser humano, ele muda muito, né? Quantas mudanças de geração e genética e de estrutura e de tudo que a gente teve desde que Freud trouxe lá o complexo de Édipo, né? Eu tinha uma professora na faculdade que falava assim, gente, a gente está passando bastão, né? Vocês precisam renovar, vocês precisam inovar, vocês precisam acompanhar a geração do momento, então está na hora de passar o bastão, né? E eu acredito muito nisso. Não que eu quero ser nenhuma revolucionária, mas eu vou estar sempre em formação. Hoje eu trabalho com recrutamento e seleção numa agência de empregos, de pessoas Uhum. incríveis, maravilhosas. Eu trabalho com uma equipe fenomenal, assim, pessoas que me ensinam muito a cada dia, que é quase uma segunda família, sabe? A Sim. Tamires, a Bruna, a Ariane, a Letícia, nós somos a equipe, tem os chefes, né? A Edilene, o Renan, que, nossa, assim, a gente tem uma união muito gostosa, assim, foi maravilhoso entrar lá, é muito bom todo o espaço. A gente trabalha com recrutamento e seleção, mas eu tenho um espaço nas sextas-feiras para trabalhar o motivacional da equipe. E ali eu uso algumas ferramentas que eu já conheci, que eu já fiz e que eu já estudei, de Sim. coaching, de PNL, para a gente se ajudar, para a gente se erguer, mudar nossa estrutura de pensamento, para a gente correr atrás das nossas metas, pessoais e profissionais. Então, hoje eu Sim. trabalho com RH, eu Uhum. gosto, é muito gostoso e não exclui os meus outros projetos. Uhum. Ou seja, você está construindo também ali um espaço de atuação que não só voltado para o administrativo que o RH tem como característica, né? E que aí você também já vai plantando, você pretende atender no consultório ou só trabalhar com projetos, com hospitais e tudo mais, como você falou antes. Então, inicialmente, lá no comecinho da faculdade, eu não pensava tanto em clinicar. Eu achava, é difícil. Você sai da faculdade, assim, eu não venho de uma família que tem uma estrutura para me ajudar a montar o meu espaço, porque eu pensava que tem o aluguel do lugar, tem internet, talvez uma funcionária para administrar a agenda, é mais gasto, né? Eu acho que não é assim, acho que a gente não tem essa bagagem, não tem essa experiência, essa preparação para sair da faculdade e já montar uma clínica. Uhum. Mas no período de estágio, quando eu cliniquei, eu escolhi clinicar em 3 áreas, que foi a psicologia sistêmica, porque eu acho que todo mundo tem família, todo mundo precisa desse atendimento de família. Escolhi atuar em grupos e comunidades, porque eu acho muito importante, eu também acho que todo mundo é muito social, e eu escolhi o plantão psicológico, porque eu falei assim, nada vai me dar mais bagagem, mais experiência do que o plantão. É um pronto-socorro, as pessoas Sim. chegam lá e eu vou pegar todo tipo de caso, e de fato. Peguei todo tipo de caso, assim, inimaginável, que eu nunca pensei que teria que pegaria. E tive uma orientadora muito foda, a Laís, assim, que, nossa, me ensinou demais também. Foi maravilhoso. Realmente foi uma boa experiência, uma boa bagagem. Então, sim, eu gosto dessa parte clínica. Mas hoje eu trabalho com RH e também gosto. Também tá me Dentro do dando que você. frutos, tá me dando flores também. Que maravilhoso te ouvir. Que maravilhoso ter sua contribuição aqui no Fiz Café hoje, com essa história tão bonita, uma pessoa linda, uma profissional incrível mesmo, Bruna. Eu fico muito honrada em poder te ouvir e em poder trazer um pouquinho disso, dessa contribuição para tantas pessoas, para tantas mulheres, tantas famílias, tantos pais também, né, para a gente dar esse espaço de escuta para as pessoas. Uhum. E é isso. Tem mais alguma coisa que você queira dizer hoje? Eu estou muito feliz assim, em poder te ouvir. Vem uma série de coisas na minha cabeça em relação ao seu projeto, depois eu vou passar para você, e eu só consigo te agradecer por tanta generosidade, tanta coragem em compartilhar sua história com a gente. É, o que eu quero te dizer assim, é te agradecer por você ter me dado esse start de superar a minha timidez e estar aqui expondo meu rostinho para poder falar. Sim. Obrigada, Ana, porque eu admiro você. Quando eu te conheci lá na Constelação, eu ainda falava assim, quando eu não sabia o seu nome, eu falava assim para Saio, sabe aquela moça bonita? Porque eu acho ela tão bonita, né? Obrigada. Eu falava para minha esposa também, ai, o dia que ele não ia. Hoje a gente fez uma cena lá com aquela moça bonita, que eu acho bonita, que eu gosto. É, então, eu te acho Obrigada, bonita. Eu linda. admiro também a profissional que você é, a forma como você leva a vida, das poucas coisas que eu já vi quando eu comecei a acompanhar as suas páginas.
E aí, e engraçado que assim, né? Foi você que me trouxe para uma dessas superações. Então, obrigada. Você já faz parte dessa minha história, desse meu início. E Sim. só admiração, só agradecimento para você e para outras pessoas também que me ajudaram a me abrir para isso. A Saio, a Dalva, a Márcia. Nossa, como eu falo todas as vezes que eu falo com a Márcia, eu não perco a oportunidade de dizer o quanto eu a amo e o quanto ela é importante, o quanto eu sou agradecida a Deus por ter conhecido ela, por tê-la assim na minha vida, assim como outras pessoas também, né? Sim, Assim é como muito bom essa rede, né? Você está é, falando de uma rede e que a gente tem a nossa rede, que a gente vai se identificando, vai trazendo pessoas para perto. Eu acho que nunca nada é à toa, não acontece à toa. A gente não se encontrou à toa lá na constelação, né? E eu acho que a gente se identificou sim em alguns momentos. E eu quero deixar para finalizar assim essa live, as duas coisas que você deixou, que você falou, que você fez e que pode ser dito para as pessoas que passaram por isso, né? Pelo que você passou e que passam por momentos tão difíceis, que é: eu respeitei a minha dor e eu respeitei o meu tempo. Você disse isso, né? Então, para eu passar tudo que eu passei, para eu superar, para eu ter essa superação, né? Se a gente dividir essa palavra, respeitar a dor quando ela vem, quando ela está na vida da gente, e respeitar o nosso tempo de passar por ela. Não é o que o outro diz, não é o que o outro acha, apesar disso ser importante, às vezes a gente acolher e saber que o outro às vezes está fazendo isso para nos acolher, para nos dar o amparo que ele consegue naquele momento, é a gente em conexão profunda com a gente mesmo e do que faz sentido com a gente. E foi o que você fez com você e que permitiu que você fosse, como você mesma disse, se transformando como uma fênix. Muito obrigada, Jaspe. Muito obrigada. eu Muita agradeço luz para também a você. você, agradeço todo mundo que entrou, que participou e as pessoas que assistirem depois também. Eu agradeço o apoio, palavra de carinho. E eu agradeço Sim, demais, demais as pessoas que me ajudaram a me abrir para construir isso que já estava em mim. E eu agradeço demais a minha família. Meu sim. pai, Maravilhoso. todo o meu sistema familiar, desde os antigos, onde eu não sei nem dar a nomenclatura devida, até os meus tataravós, bisavós, os meus pais, a mim. Eu agradeço demais aos meus irmãos, que foram também fundamentais comigo. Assim, eu costumo dizer que ter irmão é importante, que eu não seria nada se os meus pais não tivessem me dado eles como presente. Então, assim, a minha família foi de extrema estrutura, base. E eu agradeço demais o meu esposo, porque a minha história não seria a mesma sem ele. E eu não teria Sim, conseguido me ressignificar se eu não tivesse ele do meu lado. Se ele não fosse a pessoa maravilhosa que ele é. Ele é incrível. maravilhoso. Ele Com é incrível. certeza é. O Jefferson é foda. Ele é o melhor homem. Ele não gosta muito de elogio, não, mas ele é o melhor. Ele é o esposo certo pra mim. Não existiria outro pra viver essa história Olha, comigo. fala pro Jefferson respirar o elogio e aceitar. Respira e fala muito obrigada. Eu aprendi isso na vida e fica pra gente como aprendizado. Vem o elogio, respira e aceita e fala obrigada. Parabéns a vocês dois, tá? Parabéns pela linda história. E muito obrigado mais uma vez por vir compartilhar com a gente. Obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente, que escutou essa linda. E a gente segue nessa vida maravilhosa, cheia de desafio, mas também cheia de coisa boa pra gente aprender, cheia de aprendizado, né? É isso. Obrigada por Um beijo, minha me querida. convidar. Obrigada por permitir que eu abrisse isso. Vamos falar sobre o seu projeto. Ai, vamos, por favor. Vamos sim. Beijo. Beijo, Beijo. gente. Um Boa axé pra semana, vocês. Boa gente. semana para todo mundo.